fazer esse relato aqui antes de começar a trabalhar. Oi, gente. Pra quem não sabe, eu faço tratamento com psicotrópicos. Ou seja, é aquele tipo de remédio que te ajuda em questões mentais, em questões de saúde mental. No meu caso, é por uma predisposição à depressão, uma predisposição genética e a outras coisas também. Sendo que existe uma questão muito importante para mim na minha vida e todo mundo que me conhece sabe. E até nas minhas redes isso está muito bem claro, muito bem explícito. Apesar de o que eu vou dizer agora ser uma coisa que se contrapõe a outras realidades que exponho dentro de um pensamento do cristianismo histórico. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer que é tão importante para mim é exatamente a vida no Espírito Santo. Fazendo uso de psicotrópicos e lidando com realidades de quem vive na vida no Espírito Santo, a gente entra muitas vezes em algumas zonas de conflito e conflitos necessários. E estou terminando o uso da medicação. E agora, no término do uso da medicação, o que acontece? Fazendo o desmame, existem algumas pessoas que o organismo dá reações pesadas. E eu fui escolhido para ser uma dessas pessoas que o organismo tem reações pesadíssimas. E fazendo esse desmame, ontem eu fiz mais uma diminuição da medicação. Fazendo mais uma diminuição da medicação, meu corpo começou a reagir. E hoje foi a reação que mais me assustou. Eu venho pro trabalho de bicicleta. São cerca de 40 minutos pedalando. Eu pego muita subida em muitas vias principais aqui da região. Então eu tenho que sempre estar muito atento. E eu acordei de um jeito que eu nunca passei por isso na vida. Meu corpo obedecia, tudo obedecia, mas parecia que o meu cérebro não tinha acordado. Não consigo explicar, mas foi essa a sensação. Como se meu cérebro não tivesse acordado. Gente, imagina pegar a bicicleta como se o seu cérebro não tivesse acordado, o seu corpo está te respondendo, o seu cérebro não. Pedi pro meu esposo levantar, me dar um abraço e orar por mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que me conhece, sabe? Falando por fora para fazer as coisas, eu sou muito tranquilo. Eu sou uma pessoa muito devagar, às vezes até. Só que aqui as coisas acontecem muito rápido mesmo. Eu tomo decisões muito rápido, eu formo conceitos muito rápido, porque eu tenho reflexões muito rápidas. Isso é uma coisa minha. Se bem que parece que não é possível, pois reflexão exige tempo, mas eu digo de refletir sobre questões práticas, sabe? E ali eu acordei, eu percebi que meu cérebro estava daquele jeito, eu estava conseguindo pensar normalmente, só que, por exemplo, acordar mesmo, meu cérebro ele não tinha acordado. Aí eu pensei, pronto, meu cérebro não está acordando, eu preciso de bike, e agora o que eu faço? Aí eu me lembrei de uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Há mais ou menos um mês eu tenho firmado isso de forma muito bem firmada na minha mente. Que é o seguinte, eu estou aqui, vivendo, certo? Estou com questões mentais, questões que se tornam orgânicas e se tornam físicas. Questões do funcionamento cerebral, né, de substâncias. E aqui eu quero abrir um parênteses para já quebrar a possibilidade de alguém estar jogando seu preconceito sobre mim ou sobre qualquer outra pessoa que faça tratamento. Eu não estou falando de perder a possibilidade cognitiva ou de perder a possibilidade de raciocínio que nós julgamos que seja o tipo de raciocínio convencional, aquele que faz com que a pessoa seja totalmente capaz e não seja aquilo que chamamos até de forma muito preconceituosa de uma pessoa, que seja uma pessoa louca. Não é isso que acontece. Eu digo que estou aqui, meu cérebro, certo? Auxilia
para que eu possa viver através desse corpo de forma orgânica, para que eu ande. Meu cérebro manda um comando. Para que eu sinta fome, meu cérebro manda um outro comando. Enfim, se o meu cérebro, os comandos para eu acordar, eles não estavam acontecendo, uma coisa que está bem firmada na minha mente, voltando ao raciocínio, que o Espírito Santo tem me ensinado, é a seguinte questão: eu posso até viver como vivo, organicamente, com auxílio de um cérebro, só que eu não sou só isso, entende? De acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, eu sou um homem, e de acordo com a aplicação apostólica, eu sou um espírito. Se sou homem é porque sou espírito. Sendo assim, eu não vivo simplesmente por uma condução mental, psicológica, ou seja, cerebral. Eu vivo por uma condição, antes de tudo, espiritual. Eu estou vivo porque existe um fôlego de vida dentro de mim. Esse fôlego de vida é o espírito. E para entender esse rolê todo é necessário que entremos em questões teológicas. Eu não vou entrar nelas, eu vou simplesmente falar partindo daquilo que já conhecemos. Eu tenho uma parte subjetiva em mim, eu tenho um espírito. Se meu cérebro não está funcionando muito bem, aí então o que o Espírito Santo ensinou. Com o cérebro funcionando muito bem ou não funcionando muito bem, a prioridade é que eu viva e ande pelas funções, pelas faculdades do meu espírito e, consequentemente, pelas funções e faculdades da minha mente, ou seja, do auxílio do meu cérebro. Se acordei e não despertei hoje por conta de um desmame, de uma medicação, se o meu cérebro não estava me respondendo, se eu estava de olhos abertos, minhas pernas estavam se movendo, estava tudo acontecendo, mas eu não estava acordando, tanto é que eu cheguei a cochilar em cima da bike, eu tomei uma decisão que eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso. Porém, foi a decisão que eu tomei, porque já tenho tido experiências com isso. Não é uma coisa que eu decidi de uma hora para outra, ai vamos, não. Eu já tenho sido instruído pelo Espírito Santo, e nessa caminhada eu tenho aprendido muitas coisas em relação a ser um espírito unido com Cristo, por causa da presença do Espírito Santo em mim, me fazendo um homem espiritual que anda. Por acaso, como assim para um homem espiritual que anda? Um homem que é espírito e que se move pelas faculdades e pelas possibilidades, primeiro do seu espírito, depois do seu coração e, consequentemente, da sua mente. Bruno, o rolê não seria o oposto? Primeiro mente, ou seja, auxílio do cérebro, coração e depois espírito? Sim, é isso que aprendemos. Porém, o Evangelho, ele nos propõe o oposto. E quando você começa a andar no Espírito Santo, e você vive aquilo que Jesus falou, ser guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade, porque foi isso que Jesus prometeu, e ele é tão fiel que isso está acontecendo comigo, está acontecendo com muitas e muitas pessoas na Terra. Então eu preciso andar conforme a proposta da mensagem de Jesus, do Evangelho. E a proposta para mim é essa, a proposta para você é essa. Andar conforme as faculdades e condições de um espírito regenerado, de um espírito colocado no lugar certo, de um coração que agora funciona e, consequentemente, de um cérebro que começa a reagir a isso. Isso acontece com uma pessoa que tem a pessoa do Espírito Santo dentro dela. Então aí de repente um rapaz, ele está usando psicotrópicos, começa a fazer o desmame, voltando na minha questão no relato que eu venho fazer aqui, e passa por todo esse rolê de desmame, e ele sabe que a primeira realidade é a de um espírito regenerado, capacitado por Deus, reabilitado por Deus, para ser aqui nessa terra, em todas as condições humanas propostas para um indivíduo. O que esse rapaz faz? Esse rapaz faz igual aquele menino dos 5 pães e 2 peixes, em
invertido a numeração, mas enfim, dos peixes e dos pães. Entregou para Jesus o que ele tinha e Jesus fez a multiplicação. Ele entregou para Jesus o que ele tinha de natural. Como assim, Bruno? Estou pensando aqui como eu vou explicar. Mas é o seguinte. Ele chegou com a sua condição, digamos que cerebral. A sua condição mental. A sua condição de consciência de possibilidade externa. De funcionamento externo. De funcionamento de possibilidade sólida. Do que ele podia tocar, do que ele podia compreender naturalmente, a partir da sua própria reflexão. Gente, esse menino levou o que ele tinha nesse sentido. Jesus pegou e reverteu o processo. Jesus tomou na mão dele. E em vez de lidar com aquilo da mesma forma, ele trocou o processo. Ele inverteu o processo. Aí eu entro novamente naquilo que eu tinha dito. Jesus mostrou para aquela multidão e mostrou para os discípulos e mostrou para aquele menino que no Evangelho se faz assim. Primeiro, se toma pelas faculdades do Espírito. Segundo, se projeta por um coração que funciona bem. Terceiro, se realiza por uma mente, por uma mentalidade, que na verdade são coisas diferentes, mas enfim, por uma possibilidade cerebral de fazer com que haja mecanismo terreno a ponto de, por exemplo, poder andar. Bruno, explica. Eu tô tentando explicar. É que na minha cabeça já está tudo esclarecido, só que isso é um tipo de coisa difícil de se explicar. Mas Jesus, ele estava dizendo para o menino, olha, como se ele estivesse olhando para mim dizendo, Bruno, você tem a sua condição mental agora, nesse estado. O que você pode me dar em relação a ela? E a minha resposta para Jesus é, olha, eu posso te dar a minha decisão de primeiro funcionar no espírito, segundo no coração e depois no corpo, cérebro, funcionamento humano para as coisas que eu tenho que fazer aqui na Terra. O que Jesus fez? Ok, vamos lá. Gente, eu cheguei aqui tranquilamente. Bruno, como se o seu cérebro estava praticamente dormindo? Talvez algumas pessoas digam, já passei por isso. Ok, mas eu estou contando a minha experiência, como foi hoje. Eu percebi que do meu espírito vinha uma força, uma energia, para que até a minha percepção, porque eu estava extremamente distraído, fosse colocada nas coisas certas. Eu estava, na verdade, sem concentração nenhuma. Humanamente, eu estava correndo risco de vida, digamos assim. Mas eu não vim pelo funcionamento do meu cérebro, eu vim pelo funcionamento do meu espírito. E o que é que estava operando no meu espírito? Fé. Fé. Essa faculdade, essa capacidade espiritual tão buscada por Jesus enquanto ele andava aqui, por causa de Jesus eu descobri que ela está operando em mim, fé. E eu tomei a decisão de fé de vir. Nossa, Bruno, é simples assim? Toda essa explicação, todo esse rolê para ser simples assim? Exatamente. Porque a vida em Cristo ela é simples. Eu estou pregando? Tô. Só que eu também estou deixando aqui um relato da minha experiência com o poder do Espírito Santo hoje. O poder do Espírito Santo opera por fé. E eu percebi com clareza esse poder operando em mim. Tanto é que eu cheguei e parecia ainda que eu estava dormindo, as pessoas falando comigo, eu não conseguia prestar atenção no que elas estavam falando. E depois de mais ou menos uns 20 minutos que eu cheguei no trabalho, meu cérebro despertou. Eu estava com outras coisas que são comuns de desmame, ou de se uma pessoa parou de tomar a medicação psicotrópico, que seria a tal da descontinuação, que é um desconforto muito grande, como uma dor no estômago, cabeça doendo, e muitas outras coisas. Um tipo de confusão mental. Sim, confusão tipo de, coloquei isso aqui, daqui a pouco já não sei onde tá. Não é esquecimento, é confusão. E também esquecimento. Eu tava com tudo isso. Então eu tava, impossibilitado de chegar. E eu não só cheguei, como depois de uns 20 minutos,
meu cérebro acordou. Isso provavelmente deve ter alguma explicação científica com relação ao desmame. Deve ser assim mesmo, não sei. Mas o que mais me impressiona é que eu cheguei. Eu não sei se eu falei aqui no meio do que estou dizendo, mas eu cheguei a dar uma cochilada em cima da bike. E cochilando, eu percebi dentro de mim como se fosse um alerta. E não foi mental, foi no meu espírito. Como você sabe, Bruno? Porque andando no Espírito você passa a ter experiências com os dons do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a personalidade do Espírito Santo. Você sabe quando ele está fluindo na sua natureza ou quando a personalidade dele está fluindo dentro de você. Você sabe, você entende. Como, por exemplo, o dom da palavra de conhecimento, que eu tanto relato nas minhas redes, que é o que acontece muito comigo. Eu chegar perto de uma pessoa, nunca ter visto na vida, já sei o nome dela. Isso vem do Espírito. E são coisas que não são possíveis de serem colocadas sobre outro prisma, senão realidade do Espírito. Não existe possibilidade de eu fazer alguma absorção de alguma realidade, fazer alguma dedução, mesmo no meu inconsciente, trazer algumas coisas para fora. São coisas extremamente impossíveis de se explicar. Porque assim, eu busco entender sobre essas coisas, sobre o lance psicológico em relação à espiritualidade. Mas, gente, eu estou falando para vocês, eu cheguei aqui por meio do poder da fé. Bruno, onde você quer chegar nisso? Eu quero chegar no seguinte apontamento. Por causa de Jesus, eu sou salvo. Eu sou salvo a ponto de poder chegar bem no trabalho. Eu pensei que salvação fosse para outra coisa, Bruno. Salvação é para tudo. Em Jesus, por causa do Espírito Santo em mim, eu sou salvo. Eu sou salvo da depressão, eu sou salvo de todo tipo de transtorno de personalidade, eu sou salvo de todo o impulso humano de excesso, como por exemplo raiva, essas coisas, sabe, que também envolvem a nossa psique e que muitas vezes não acontecem por um impulso orgânico, mas por coisas que acontecem no dia a dia, e nem por um impulso subjetivo, mas por coisas que acontecem no dia a dia. Eu sou salvo de tudo isso. E por conta dessa salvação funcionando em mim, eu posso andar conforme ela. A salvação é espiritual, porque Deus é Espírito e Jesus disse, está relatado no Evangelho que João escreveu: Pai, a vida eterna é te conhecer. Vida eterna, salvação, são coisas diferentes, só que são coisas que estão uma dentro da outra. Então, se Deus é Espírito e vida eterna é conhecê-lo, e ambas as coisas estão dentro uma da outra, salvação e vida eterna, Deus é Espírito, conhecer a Deus por meio de uma realidade ou de vivência, ou sendo Espírito. Isso é vida eterna. Se salvação está atrelada ou dentro da vida eterna e vida eterna dentro da salvação, ambas só podem ser da mesma natureza. Então, salvação também é uma realidade espiritual que se manifesta em tudo. A partir do momento que eu comecei o meu tratamento, eu falei para o Espírito Santo, é a gente que vai fazer isso junto. E muitos podem chamar isso de paranoia, pode chamar de muitas coisas, mas gente, ter experiências diárias com a pessoa do Espírito Santo, incontestáveis, isso não tem preço. Não há quem possa colocar isso em xeque. Poderia haver até a possibilidade de me chamarem de louco como chamaram a Jesus, e de quererem me crucificar. Só que isso não muda aquilo que tenho vivido, que é a realidade no Espírito, que ressalto, não é só para mim, não é só comigo, é com todos os seres humanos. Só que existem algumas pessoas que, assim como eu, tomam uma atitude. E Bruno, por que você está dizendo assim como eu? Por que você está se colocando como exemplo? Porque sempre que falamos da vida no Espírito, nós nos colocamos em situação de vulnerabilidade. Como assim, Bruno? A possibilidade de ser apedrejado é uma situação de vulnerabilidade. Então, a possibilidade de ser apedrejado por falar dessas coisas de forma tão clara é se colocar no lugar de vulnerabilidade. E eu não vou dar exemplo de ninguém a respeito da sua vida no Espírito que não seja eu, porque é colocar a pessoa em situação de vulnerabilidade, porque aí do outro lado sempre virá alguém dizer, ah não, isso é aquilo outro, trazendo muitas vezes até ofensas. Então eu estou fazendo relato das minhas experiências, para que você saiba que assim como eu
tem tido experiências de vida no Espírito, até numa questão que religiosamente é colocada como algo que é contrário ao que Deus tenha para o ser humano, como um tratamento psiquiátrico e auxílio num tratamento psiquiátrico, porque o pensamento da religiosidade é: não, Deus vai te tirar dessa situação, porque Deus não fez pessoas assim, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aí vem com todo um pensamento, um preconceito, com conceitos de um pensamento manicomial, que aqui no Brasil isso é muito pesado. Entende? Então quem vai se colocar numa situação de vulnerável aqui sou eu, igual o meu Senhor Jesus fez. Se precisar ser chamado de louco, não tem problema, mas eu sei que alguém vai entender o que eu estou dizendo, porque essa comunicação, acima de tudo, antes de ser um relato meu, é palavra de Deus fluindo entre nós. E a palavra de Deus sempre acha um lugar, que é o espírito do homem, que é o lugar que homem nenhum sonda e homem nenhum chega. Deixo aqui o meu relato. Mais coisas eu direi se houver algum tipo de pergunta, não sei se haverá. Se quiser, fique à vontade para fazer. Irei respondendo. E, gente, é isso. Viver com Deus, viver no Espírito, é muitas vezes, por exemplo, precisar ligar para sua própria tia, como eu já tive que fazer. Tia, fiz merda. E a minha tia me encontrar no metrô. O que você fez? Fiquei assim, 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 assado. Bruno, você fez isso? Não acredito. Sim, fiz. É precisar da ajuda das pessoas. Com certeza. Só que tem um plus, tem algo a mais. Não algo a mais, tem uma plenitude, que é ser guiado pela pessoa do Espírito Santo. Que é quando fazer alguma coisa errada, ele ser a principal pessoa de te ajudar a se consertar. Quando houver algum tipo de reação por algum tipo de transtorno, de personalidade, alguma questão mental, ele é a pessoa que mais pode trazer lucidez pra gente em relação às nossas próprias questões. A ponto de chegar: ai amor, desculpa, eu tive essa crise como eu já tive que fazer muitas vezes. Tive essa crise, a culpa não é sua, é uma questão minha, eu também não sou culpado, mas enfim, só não quero trazer culpa sobre você. E toda a lucidez e os porquês, eu nem nunca falei isso pro meu marido, mas toda a lucidez vir da pessoa do Espírito Santo. Se você está passando por questões de saúde mental, se você está passando por até um tratamento, saiba que a pessoa do Espírito Santo é aquela que, por exemplo, pode te deixar completamente protegido de toda amargura. Você não precisa se tornar uma pessoa amarga, mas continuar doce. Gente, é isso. Se eu continuar falando aqui, eu vou chegar a muitas coisas que trarão a outras coisas e a outras coisas. E todas elas apontarão para a pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do Espírito Santo sempre estará dizendo a respeito de uma pessoa: Jesus. E Jesus sempre te levará para o Pai. É isso. Entendeu? Beijo.